Bom, boa noite, né, a todos que estão conectados conosco e aqueles que futuramente vão assistir esse vídeo, né, é um imenso prazer mesmo poder, de alguma maneira, estar trazendo aí essa comunicação espírita, ou seja, né, aquilo que Kardec nos pediu, né, que seria a maior caridade que poderíamos realizar, é levar adiante toda essa divulgação, todo esse conhecimento da doutrina espírita. E me foi oferecido essa proposta de uma parábola, logo de frente eu escolhi essa, né, o Senhor da Vinha, parábola do trabalhador da vinha, porque recentemente eu também fiz a palestra a Parábola da Porta Estreita. E eu digo que essas duas parábolas, elas se comunicam. Eu me apresentei como uma estudiosa, uma trabalhadora, mas eu falo que eu também sou uma trabalhadora da vinha, né? Como todos nós estamos aí na lida do mundo, né? Na vida, encarnados com uma proposta de crescimento espiritual. E toda a parábola, ela tem um sentido, né? Ela tem um sentido espiritual da qual a gente pode resumi-la facilmente, né? Então, quando eu apresentei ali a da Porta Estreita, a parábola da Porta Estreita, eu disse que o sentido total dela era do dever cumprido, né? E falando dessa, né, da parábola do trabalhador da vinha, né, eu diria que é o caminho espiritual. Então, aí eu vou falando com vocês passo a passo aí nessa parábola que nós encontramos as parábolas no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas, se formos estudar parábolas no Novo Testamento, nós encontraremos aí pelo menos 32 parábolas, na qual o Mestre Jesus nos deixou com tanta qualidade, e ainda encontramos aí mais de 40, acho que um total de umas 47 parábolas, que vamos resumir entre Mateus, Lucas, João, algumas, Marcos, algumas outras. Então, temos muitas parábolas, e elas vão trazer a nós sempre o sentido espiritual de crescimento, de aprendizado, de superação, de conhecimento além daquilo que nós temos como forma de aprendizado. Então, quando foi nos deixado toda essa orientação, realmente era um caminho seguro de que, mesmo com o passar do tempo, poderíamos ler, interpretar e compreender. Diferente das alegorias que existiam também na época de Cristo, as parábolas elas têm um sentido mais focado de ensinamento, muito focado. Você consegue ali, logo naquele ponto, trabalhar muito bem ele. As alegorias elas traziam um sentido mais amplo de interpretação. Então, se pegarmos ali a alegoria da caverna de Platão, nós temos várias interpretações dessa alegoria que são morais, né, são espirituais, são próprias da vivência do povo. Mas essa em especial, vamos trabalhar essa noite, eu convido a todos aqui para me acompanhar a leitura dela, que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E começa, assim como todas as parábolas, né, no Evangelho de Mateus, quase a maioria lá, começa falando: o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça, ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez, junto da hora sexta e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 10ª hora tornou a sair. E achou outros que já estavam lá, e disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam eles: porque ninguém nos assalariou. Eles lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no final da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que um dinheiro cada um.
e ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses que vieram por último não trabalharam senão uma hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste não convieste tu comigo no dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu te de mim quero dar, também a este último tudo quanto a ti. Visto isso, não me é lícito fazer o que quero? Acaso teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, nós estamos aqui, Mateus, capítulo 20, versículo 1 ao capítulo 16. E aí temos também um comparativo da parábola da festa de núpcias. Mas por que vamos trabalhar esse capítulo no sentido, né, do entendimento? Vê que o símbolo da vinha, o senhor da vinha, era sempre muito usado. Desde o Antigo Testamento se comparava a Deus a um senhor da vinha. E vê que no Novo Testamento, idem, né? Nós compreendíamos que essa menção da vinha tinha o sentido do trabalho, da luta, do labor, daquilo que você colocava todas as suas expressões de força, de realização. E no Evangelho segundo os Espíritos, o Espiritismo, também no Livro dos Espíritos, nós encontraremos uma menção, uma orientação dos Espíritos para que o símbolo de uma videira fosse utilizado no Livro dos Espíritos. E a explicação que os Espíritos nos passam é que a videira, ela representa claramente, né, tanto a planta, a árvore, o bagaço, a uva, a nossa matéria, aquilo tudo que é o nosso trabalho, a frutificação daquela planta, a forma como ela reproduz. E então aí seria a nossa parte material, e que o vinho seria a nossa conquista espiritual. Então ali os espíritos pedem que Kardec, vocês vão encontrar de fato no livro do Evangelho ou do livro dos Espíritos muito desse desenho de uma videira no canto. Achei que não dá muito para ver uma videira. Também você encontra em outras obras a menção de uma plantação de uva, uma videira, porque isso é um símbolo para nós espíritas que nos remete a um aprendizado. Isso foi os próprios espíritos que orientaram Kardec que colocasse, né, esse conteúdo nas obras ali existentes. Então, aí nós temos essa compreensão de que usaremos essa parábola para compreender o porquê, né, é que esse pagamento nos foi proposto. E que pagamento é esse, né? Aqui, pode ver que quando ele fala, todo esse relato, que ele busca o Senhor da vinha, então nós entendemos que é Deus, né, esse Senhor da vinha. E o que seria a vinha, né, toda a plantação, toda a colheita, o plantio, seria a nossa obra no mundo. Então, nós, quando estamos aqui no mundo, estamos em tarefa, né, em conquista, em aprendizado, em plantações, estamos plantando constantemente algo, frutificando, e é um processo longo, é um processo de uma vida, é um processo, né, de um período que nos é dado para que a gente possa produzir este vinho. É muito comum nós entendermos muito facilmente, através dessa leitura, pelo nosso materialismo, nossa visão muito, né, ligada às questões da matéria, compreendendo que Deus nos dá questões de gratificação. Então, que se nós trabalharmos, lutarmos, plantarmos, e que a gratificação, então, será algo mediante aquilo que fizemos, aquela colheita, aquele plantio, aquela forma como trabalhamos, quantas horas nos dedicamos, nosso comparativo é totalmente material. E nesse comparativo, vem para nós, então, a ideia de um pagamento, né? Mas que pagamento é esse que Deus, né, está nos propondo? Que pagamento é esse que, ao final de um dia, estaremos recebendo? O que os Espíritos nos orientam, nos colocam a compreensão,
é de que todos nós estamos na existência da vida terrena para conquistarmos, sim, né, algo, né, conquistarmos algo que para cada um tem um peso e um teor diferente, né. Para uns, a conquista é simplesmente uma superação de uma convivência. Para outros, adquirir o dom da caridade, de fato, a caridade, além do egoísmo, da vaidade que acompanha a muitas encarnações, o comportamento, as atitudes. Para outro, a conquista dessa conquista espiritual seria conquistar aqueles a qual no passado realmente você magoou, você prejudicou, você de alguma maneira tornou a existência deles um pouco mais difícil. Então, ou então, nossa conquista nessa existência é para nos desapegarmos de vícios, de manias, de questões, né, que são recorrentes no comportamento do homem e que levam o homem a um declínio moral, material. Então, cada um tem um diferente trabalho a realizar enquanto vem para esta vinha, para esta plantação, para este período, né, em que estaremos desde o início arando a terra, plantando, compondo todo aquele ambiente muito bem construído, para que quando chegue a época dos frutos, possamos colhê-los, e colhendo os frutos, ainda teremos que passar pela experiência de macerar a uva, né, para que do bago saia exatamente a nossa realização espiritual. Então, não é igual o trabalho que cada um irá realizar entre nós. Cada um realmente vai ter um trabalho específico, num tempo diferente. Para uns, é necessário muito mais empenho, muito mais esforço diário, muito mais luta, para que esse pagamento espiritual, essa plenitude espiritual, que deve ser igual para todos. Estamos falando de plenitude espiritual como pagamento. Não estamos falando um benefício no além, não estamos falando de uma conquista de alguma condição espiritual, de uma nomenclatura que para eles espiritualmente não importa nomenclaturas, não estamos falando nada disso, mas de uma plenitude íntima, a plenitude do espírito, a paz do espírito, essa conquista espiritual que é realmente o que nós estamos buscando desde o momento em que fomos criados por Deus. Estamos nessas constantes indas e vindas ao mundo material para conseguirmos de alguma maneira superar desafios pretéritos, e a cada experiência, a cada trabalho na vinha, estamos sendo lançados, convidados, que possamos de alguma maneira ter o nosso pagamento, que é essa plenitude espiritual. Então aqui eu percebo a comparação dessa condição de horas, que ele estipula horas para ir à praça chamar. Ele não deveria, num primeiro momento, ter chamado todos na primeira hora, né, para que fizesse o mesmo trabalho? Como eu disse, cada um vem num período de necessidade espiritual diferente. Então, essas diferentes formas de convidar ao trabalho de refazimento íntimo, de superação, vai ser diferente para cada um de nós. Nós vemos pessoas que passam uma vida inteira, numa vida tranquila, de certa forma, sem grandes embates, sem grandes lutas íntimas, sem grandes situações que tenham que ser, vamos dizer assim, os testes que a vida nos traz, não é? E, de repente, tem aquela experiência, num determinado período da vida da pessoa, que vai demandar dela, assim, um grande esforço moral, espiritual, de fé. E aí, sim, nós entenderemos se ela conseguiu realmente se colocar no trabalho e se ela conseguiu realmente atender aquela proposta do trabalho ao qual se lançou. E o pagamento é o mesmo que o meu, que o seu, que ficou desde o primeiro dia que chegou aqui lutando por demais contra todas as experiências difíceis, as experiências mais densas, desafios de convivência, abandono, decepções, né, desafios físicos, a ausência de recursos para que tenham assim, uma vida realmente plena. E aí essa questão das horas, se fôssemos fazer um comparativo da existência de cada um de nós, ver que cada colheita, cada período de plantio e cada colheita demanda um tempo, né?
Então, esse comparativo a gente pode puxar muito para a nossa própria encarnação, né, que é quando aqui estamos. E o mundo, ele não é feito realmente, toda essa evolução que estamos vivendo, numa única colheita, numa única plantação. Ela decorre de várias, né? E um dia fica bem colocado aí que tudo isso ocorreu num dia. Né? Até no Antigo Testamento, você colocava a existência, a criação, como se fosse um dia da obra de Deus, né? Mas nosso entendimento é que o tempo dos espíritos é muito diferente do que possamos entender. O tempo para Deus, né? O tempo da criação divina é muito diferente daquilo que temos como um tempo na matéria. Se fôssemos pensar na obra de Deus e de tudo que compete a nós, encarnados, enquanto aqui estamos. No momento em que começou a encarnação dos homens, começou a nossa entrada nas experiências do livre-arbítrio, das realizações que fazemos por nossa própria vontade, saímos da condição, né, de princípio inteligente, em evolução, e aí estamos caminhando nessa condição do livre-arbítrio. O planeta Terra data de um período de existência, desde que Jesus, esse governador, criou todo esse ambiente para nós aqui evoluirmos, de muitos milhões de anos. E se fôssemos colocar a presença de nós, homens que encarnaram aqui e que passaram a, de alguma maneira, influenciar a condição desse planeta, digamos assim, que toda o nosso período de existência, em que temos a certeza de que o homem passou a interferir neste planeta, não daria mais que 4 segundos de um dia. Então, em 4 segundos de um dia da obra de Deus, o que o homem realizou nessa vida? Qual foi a tarefa, a obra que o homem aqui fez, que modificou profundamente as condições deste planeta, a vivência entre os povos, o que ele conquistou de fato nesse plantio? Então, é para se pensar, né, que se fôssemos calcular nosso período de existência no planeta e o período de existência desse próprio planeta, estamos aqui a 4 segundos. E em 4 segundos, num comparativo de tempo, conseguimos criar muitas dificuldades entre os próprios trabalhadores da vinha, entre a própria vinha que nos foi dada para que pudéssemos plantar e colher. Então, aí agora estamos sendo convidados com uma forma diferente de pensamento, de observação, de conhecimento, para podermos trabalhar moralmente nessa vinha, né, para conquistarmos lá adiante, né, nossa colheita, o nosso pagamento. E o nosso pagamento neste vinho que vai sendo macerado através do nosso trabalho, né, que é a nossa conquista espiritual, nossa plenitude espiritual. Aqui nós percebemos mais adiante, né, que os espíritos dão conselhos, né, dão orientações e fazem análise aqui dessa passagem, e fica claro, né, esse momento em que Jesus fala que os últimos, né, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Na obra de Deus, não existe tempo para fazermos o certo. Na obra de Deus não existe tempo para nos aproximarmos da nossa condição espiritual, que é a de luz, que é de Deus. E cada um de nós realmente está trabalhando intimamente para que isso aconteça, mas sem perceber, muitas vezes, levado por outros trabalhadores, que de alguma maneira interferem positivamente ou negativamente nessa forma como estamos nos colocando na obra de Deus. Então, quando Jesus coloca essa passagem, mostrando que não devemos ter essa visão, né, de Deus, como nós faríamos aqui em plena Terra. Realmente, nossa visão é de merecimento por conquistas materiais, por conquistas que estão aos nossos olhos. Porém, estes últimos também representam aqueles que muitas vezes demoraram uma existência inteira para realizar algo de realmente espiritual em suas vidas e conseguiram. E que esses primeiros que vieram aprendendo, trabalhando, realizando, mas muitas vezes realizando não daquela maneira plena, mas mais
pelo exercício da vida que vai nos empurrando para frente, que os espíritos mesmo nos falam que estamos evoluindo sempre e que mesmo errando, de alguma maneira, estamos evoluindo, porque estamos aprendendo com os erros. Quando nós pegamos no livro Consolador, Emmanuel coloca a evolução espiritual de Jesus. E ele destaca bem que Jesus foi criado simples, ignorante, destinado à perfeição, como todos nós. E o que diferenciou a evolução espiritual de Jesus, segundo Emmanuel, é que ele, ao errar por ignorância, como todos nós, né, estamos aí nessa vinha, e podemos planejar errado toda essa plantio, a colheita, a forma como processamos o trabalho dessa uva, para que ela se torne o vinho, por ignorância. Mas que Jesus também errava por ignorância, segundo Emmanuel. Só que no segundo instante ele não errava novamente. Coisa que nós cometemos erros numa mesma encarnação, que nós já conhecemos e repetimos esse erro, muitas vezes por egoísmo, vaidade, porque queremos continuar naquela situação, não aceitamos que ela se modifique, mas Jesus não. Jesus errava, aprendia, partia para um segundo estágio de não cometer o mesmo erro, então ele não estacionava. Era muito mais rápida a evolução de Jesus. Então, a evolução, como segundo Emmanuel fala, de Jesus, foi uma linha reta ao nosso Criador. Nós estamos aí já numa defasagem com esse espírito iluminado de milhares de anos. A maioria de nós aí já tem essa experiência em encarnações pretéritas de milhares e milhares de anos. E muitas vezes, de uma encarnação para outra, recorremos ao mesmo erro, no sentido de que insistimos naquela experiência por egoísmo, por vaidade, aprendemos um pouquinho na anterior, damos uma atenção maior na atual, mas insistimos muito na mesma situação. Para isso, nossa evolução vai demorar, nós estamos ali, sendo convocados ao trabalho logo na primeira hora da nossa existência, logo na primeira hora das nossas experiências terrenas, e plantamos o quê? Plantamos de que forma? Colhemos da mesma maneira, e sabemos que aquela plantação desse jeito não vai ser muito boa, não vai ter o mesmo gosto, o vinho, mas insistimos, insistimos. Já sabemos, lá na nossa consciência está gravado, segundo os Espíritos nos falam, todas as leis morais que devem nos reger. Então, nós temos ali sempre um aviso, olha, está ali, né? Esse senhor da vinha, ele está falando no nosso inconsciente constantemente como devemos trabalhar, como devemos agir com os trabalhadores dessa vinha, como devemos nos colocar nesse trabalho superando realmente tudo aquilo que no pretérito, né, nós fazemos. Mas não, né? Nós patinamos. E o pagamento, mesmo trabalhando sempre, não vai ser diferente daquele que despertou tardiamente, foi colocado ao trabalho na última hora, mas teve a vontade, o livre-arbítrio e a decisão correta de fazer o trabalho bem feito. E ele recebe o mesmo que nós, e é justo, porque o pagamento é apenas íntimo, plenitude espiritual, é uma conquista única, que não tem comparativo. Ela é igual para todos, porque ela nos aproxima de Deus, ela nos coloca nessa forma, né, de contato divino. Aqui mostra, né, que os Espíritos nos indicam muito que isso é uma missão dos Espíritas. Com certeza, né, os Espíritas têm muito maior bagagem, muito maior conhecimento, muito mais sabedoria no sentido de compreender as questões morais e as suas consequências, né, encarnação após encarnação. Há comumente, entre até mesmo os espíritos, uma linha de raciocínio que coloca que o espiritismo ele é uma ciência, e ela nos coloca muito em contato com toda essa experiência da ciência divina, né, que é a ciência que realmente Deus nos colocou nessa inteligência. A filosofia, esse ato de pensar, compreender, conversar, né, faz parte realmente de tudo aquilo que nos liga a uma condição terrena. Então, digamos assim, que
a missão dos espíritas, uma vez que traga esse conhecimento da ciência, da filosofia, vai nos despertar realmente para tudo aquilo que está no mundo material, na vinha, onde devemos realmente colocar nosso trabalho, nosso esforço, nossa luta, e superar realmente tudo aquilo que a obscuridade da falta de conhecimento, a, a falta de compreensão das leis divinas nos fizeram, até hoje, impedir realmente nosso crescimento espiritual, moral. Mas é na condição religiosa, ou na religiosidade que o estudo espírita nos traz, que nos ligamos a Deus. Então, vamos dizer que nesse tríplice aspecto da doutrina, então, a ciência, a filosofia, vai nos ligar realmente aos aspectos terrenos, tudo aquilo que devemos, de alguma maneira, continuar a dar valor e consciência e conhecimento para podermos cada vez mais nos capacitar para algo melhor. E quando atentamos que no alto desse triângulo, dessa pirâmide, está lá a religiosidade que habita em nós, aquela que nos liga ao Criador, estudamos as parábolas, estudamos todos os ensinos de Jesus, e esse nos liga a Deus. Por isso, essa condição tão bem colocada do tríplice aspecto da doutrina, desse triângulo que nos remete realmente ao nosso Criador. Então, sempre que falarmos nesse estudo espírita, dos fenômenos, sempre que estudarmos tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, né, através de todo o estudo de Allan Kardec junto aos espíritos, vamos encontrar aí toda a ciência nos respaldando, e a ciência vem cada vez mais respaldando tudo aquilo que os espíritos informaram. Mas se tirarmos a religiosidade que a doutrina espírita nos traz, e por isso Kardec foi tão claro ao desenvolver o Evangelho segundo o Espiritismo, e colocou esses itens, essas parábolas, essas orientações, que eram parábolas seguras para que pudéssemos refletir, à luz do Espiritismo, tudo aquilo que, de alguma maneira, pudéssemos transformar em nós. Então, quando existem essas correntes de espíritos que não se atentam tanto à parte da religiosidade que a doutrina nos traz, estão deixando um alimento precioso no caminho. E é esse, de fato, o que nos liga a Deus. Né? Nós estamos numa conquista grande de sabedoria, através de tantos obreiros, vamos dizer assim, estudiosos, né, que estão aí no caminho, e vamos encontrar livros e mais livros que nos falem da doutrina espírita com tanto detalhamento, né, acerca dos estudos. Aqui eu tirei da obra, no capítulo. Eu tenho um livro aqui que eu indico para quem gosta de estudar parábolas, do Haroldo Dutra Dias, mas ela não vai explicar a parábola como nós temos Caibar-Schuh, ou lá a parábola de Jesus, não. Esse aqui ele vai nos dar uma ciência de estudo das parábolas de uma maneira diferente. Então, vale a pena aí a gente se colocar a ler esses livros, né, e tendo uma visão dessas parábolas muito mais ampliada, né, do que somente a visão que tivemos até os dias atuais, né. É claro que agora, com o Evangelho, que já vem com todas as explicações dos espíritos, né, e aqui eu falo assim, que a missão dos espíritos, está em Erasto, e fala que não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo, e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas. Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas vozes proféticas superiores, e despregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões, e a maneira por que suportaram suas provas terrenas. Vê que aqui mostra exatamente isso que o Erasto quer nos dizer. Nós espíritas temos a consciência da reencarnação. Então, a cada encarnação estamos lá nesta obra da vinha, e enquanto não dermos realmente nosso testemunho, pelo momento em que seremos submetidos a essa maceração para de nós extrairmos o vinho realmente da nossa plenitude espiritual, mas para que se
chega esse momento de obter este vinho, passaremos por experiências difíceis, passaremos por dores, passaremos por perdas, passaremos de alguma forma por uma exposição, né, a todo esse contexto da matéria. E isso é que eles atentam, né, que nós espíritas temos a missão de pregar esse conhecimento, de mostrar realmente que todos nós estamos nessa vivência espiritual. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os efeitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Também é uma outra boa chamada do Espírito Erasto, porque nós temos um grande número de adeptos do Espiritismo que se aproximaram por causa dos fenômenos, né? Então, quiseram se aproximar por causa das comunicações mediúnicas, das psicografias, do atendimento nas casas, da desobsessão, e depois sentiram-se tão bem orientados, de alguma maneira aliviados na dor, que se colocaram à tarefa do estudo, do trabalho na casa, o que precisa muito. Todas as casas espíritas, elas demandam um número de trabalhadores, demandam que esses trabalhadores se coloquem em algum período do dia ou da semana, realmente, para oferecer seus trabalhos de caridade, de ajuda, de auxílio. Mas, o que tem ocorrido, né? Nós temos ali um grande número de pessoas que iniciam nessa vontade, foram chamados ao trabalho da vinha, chegaram prontos, cheios ali de ideias, de vontades, mas no decorrer das dificuldades, dos dias, começam a deixar de ir a esse trabalho da vinha, começam a deixar de contribuir, né, com os colegas nesse trabalho. E os espíritos inferiores, eles são muito sábios, no sentido de que eles, antigamente, era muito mais simples arrancar um trabalhador da vinha ou da casa espírita por dificuldades, dores, sofrimento. Então, o trabalhador se afastava porque a vida ia se tornando muito difícil, muito cheia de problema. Mas até nós temos nas obras ali de Divaldo Franco, onde os espíritos são ali, Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca bem, né, que a reunião espiritual estava formada, e os espíritos inferiores estavam ali vendo a maneira de afastar os trabalhadores, né, das suas tarefas nas casas, e que eles não decidiram, não optaram pela questão de problemas de saúde, problemas de desentendimento familiar, porque esses trabalhadores já conhecem o recurso da prece, do socorro espiritual, se aproximar mais da condição nossa de amparo, que as casas tanto nos dão, e se houvesse esse tipo de experiência dentro desses lares, rapidamente eles buscariam ajuda. Então, a ação deles ia ficar diminuta. Então, eles optaram por retirar esses trabalhadores pelas questões mais da diversão, do trabalho que vem e de alguma maneira promove a promoção da pessoa, mas aquela que ela só pensa nisso e mais nada, ali na família, ela realmente fica o tempo todo no trabalho, e também tirando esses trabalhadores por essas questões de passeio, viagens, então começa um atrás da outra, a família chama, e esse trabalhador já não consegue mais entender o período necessário do trabalho a qual foi convocado. Tem um trabalho realmente da vinha familiar, o trabalho da vinha profissional, o trabalho da vinha, da caridade, e vai deixando de fazer alguns desses. Quando vê, já se afastou tanto, e pelas vias da alegria, porque essa não torna a vida de ninguém difícil de primeiro, ao contrário, né, deixa a pessoa totalmente envolvida, e lá está o trabalhador se afastando. E sem perceber, ele começa realmente mais próximo das questões inferiores que o acompanhavam de tantas existências para as questões atuais que ele deve lutar. Isso tem sido a forma frequente como os trabalhadores da vinha, segundo os espíritos aqui, estão se afastando das casas. E temos nós, agora, esse conhecimento para nos refazer o que possamos observar, né? O quanto nosso interesse por todo esse trabalho, essa participação, essa
essa forma de contribuição para a doutrina estamos dando? Se de fato estávamos mais envolvidos, mais dedicados, e de repente, por que estamos tão distantes? Por que estamos mais afastados? No momento, temos a pandemia, temos a limitação das casas, isso é compreensível. Mas essa atividade vai voltar, isso também é certo, né? Porque de tempos em tempos as coisas acontecem, nos tornam, né, experimentados nessas experiências, mas retomamos aquilo que conhecemos como formas, né, de auxílio, de interação, de convivência. E quando voltar, será que você, trabalhador da vinha, não tem o desejo realmente de estar atuando nesse plantio? Né? A missão dos espíritas é esta, né, de levar adiante esse conhecimento. E esse conhecimento se faz de diversas maneiras, no nosso dia a dia, né, nas nossas tarefas dentro da nossa casa, nossa família, mas principalmente, né, levar a este público imenso que ainda desconhece toda essa forma de equilíbrio e paz que podemos alcançar. Podemos alcançar já este pagamento espiritual aqui, né? Quando entendemos que somos espíritos e que na qualidade de espíritos podemos promover dentro de nós essa plenitude espiritual. Jesus diz que a felicidade não é deste mundo. Sim, né? Não a felicidade que compreendemos, né? Como aquela que vemos aqui no plano terreno, uma felicidade material ligada às questões que temos ao nosso redor, uma felicidade realmente de conquistas materiais, de pessoas que se aproximam ou se afastam de nós. A felicidade que não é deste mundo é esta plenitude espiritual que estamos realmente buscando. Mas se desde já conseguimos trazer um pouco dessa plenitude espiritual para nós aqui neste mundo material, já estamos promovendo na nossa vinha, nosso trabalho, nosso plantio, na nossa colheita, na maceração que fazemos das nossas próprias inferioridades, esse vinho espiritual que está em nós, que habita em nós. Para que quando chegar o momento do nosso pagamento, não nos incomodemos porque aquele outro que chegou tão depois de nós está colhendo do mesmo fruto, do mesmo salário, a mesma experiência. Eu agradeço, Ceará,